Pessoal, estamos aqui para mais uma live de quarta. Hoje eu vou começar um pouco diferente. Vou mostrar os livros que a gente tem sobre a síndrome de Edwards, que são livros inéditos. Provavelmente no mundo, né, não existam livros especificamente para a síndrome de Edwards. Esse é o nosso livro. Todos os amores são perfeitos. Ele foi escrito pela Marília Dovigues, que é uma Marília, mas que não sou eu. A Marília é uma jovem jornalista que fez um estudo muito profundo com 40 famílias e 15 especialistas. Então, nesse livro aqui, a gente tem relatos de famílias. Então, as famílias vão contando, né, como foi para elas, como é, né, viver, receber o diagnóstico. Então, tem uma série de coisas. No final, tem um glossário com as palavras que a gente mais utiliza, né, nesse mundo das doenças raras. Enfim, gente, esse livro, né, os direitos foram doados para a Síndrome do Amor, ele custa R$25 e você pode comprá-lo no site síndromedoamor.com.br. A Marília doou os direitos, então o valor total, né, vem para a Síndrome do Amor, para os projetos da gente junto às famílias que têm filhos com doenças genéticas graves e raras. Nós temos também, e esse é de distribuição gratuita, essa tradução do livro Cuidados com Bebês e Crianças com Trissomia 18 e 13. Esse livro, pessoal, vocês podem baixar no site também, no síndromedoamor.com.br, gratuitamente, o arquivo digital, né? E a gente recomenda muito que vocês distribuam para as equipes médicas, porque é um livro escrito por um médico, né? Nós tivemos o direito a fazer a tradução para português e distribuir, né, gratuitamente. E então é muito importante distribuir para os médicos e para todas as crianças que cuidam dos seus filhos. Estou vendo aqui a Edna, de Santa Catarina. Olha só, gente, onde a gente está chegando. Seja bem-vinda, Edna. A Pepa já entrou aqui, a Mari, deixa eu ver, a Beta, a Vanessa, tá todo mundo chegando, coisa boa. Hoje a gente vai conversar com uma mãe como eu, como você, né, que tem uma história linda para nos contar. E vai contar também o que ela fez com essa história linda, né? Quais foram os caminhos que ela escolheu, né, para viver com a filha dela. E hoje nós vamos conversar com a Pepa. Eu vou chamá-la aqui, o pessoal já está chegando. Vou chamar a Pepa, peraí. Vamos lá. Aqui. Cristine chegou, Mara, boa noite, sejam bem-vindos. Olha lá, Peppa, aê, chegou! Tudo bom, querida? Ótimo, como você tá? Tudo bem também. Quietinha aqui, né, que a pandemia não deixa a gente se movimentar muito, mas quietinha só em casa, né, porque a cabecinha, os dedinhos não param um momento. Então, Pepe, queria primeiro te agradecer por ter aceito o nosso convite. É um papo muito gostoso com famílias aqui. Então, eu vou te explicar mais ou menos como é que acontece, né? Sim. Primeiro a gente vai... Olha lá quem tá ali. A Bia, gente, olha a Bia. A Bia é a luz. É a luz de tudo que a gente vai ver hoje. Olha só que delícia, gente. Então, assim, primeiro a gente vai perguntar da Pepa, como é que é, né? Como é que chegou a Bia na sua vida,
né, e tudo mais. Mais ou menos no meio da live eu paro um pouquinho, dou uns recados da Síndrome do Amor, e aí a gente continua, tá? Tá Então certo. vamos lá. Bom, em Conta primeiro pra lugar, gente, obrigada. assim... Vai lá. Pode começar. Obrigada pela oportunidade, pelo convite, né? E, né, tipo assim, não é a primeira vez, mas assim, eu tô aprendendo a participar de lives, né? Então, é uma novidade, mas é uma maneira que a gente tem hoje de estar né, se comunicando com outras pessoas também, né? E tá Com certeza. continuando formando tudo isso, né? Não, e tá todo mundo aprendendo, viu, Pepa? Eu dou aula disso, mas de vez em quando, porque não depende só da gente, né? A gente depende de conexão, a gente depende de um monte de coisas, né? Mas para começar a primeira pergunta, conta da Pepa antes da Bia, né? Como é que era a sua vida e como é que ela chegou? Ela chegou, pediu licença, ou ela chegou sem pedir licença, como a maioria das crianças da gente fazem hoje em dia? Como é que foi? Conta de você. Chegou de surpresa. Eu estava com 22 anos, né, já tinha 22 anos, e assim, foi uma surpresa mesmo, né, porque, tipo, eu namorava ainda, e que, assim, a gravidez foi super tranquila, né, e a gente também não, né, primeiro filho, a gente não espera, a gente não sabe como é, né, então, assim, Claro. quando a gravidez foi tranquila, não teve intercorrência nenhuma. Algumas coisas foram acontecer mais ou menos depois assim, na hora do parto, né? Algumas coisas, digamos que foi um pouquinho traumático. Não foi uma coisa muito simples, um parto normal meio complicado. Foi um Mas, parto assim, normal, então. foi. Mas assim, da gente começar a perceber a Bia, né? Foi. Porque, querendo ou não, primeiro filho a gente começa a acompanhar naquela carteirinha, né, de vacinação. Faz isso, risca. Faz aquilo, risca. E a gente começou a perceber que, conforme os meses iam passando, ela não fazia praticamente nada daquilo que vinha descrito, né, conforme os meses. E foi onde a gente falou, opa, tem alguma coisa, né? Mas assim, primeiro filho a gente fala, não, né? Tá tudo certo. E a gente questionava muito, assim, perguntava pro pediatra, não, mas ela é normal, às vezes tem criança que vai desenvolver um pouquinho melhor a partir dos 2 anos. E o tempo foi passando e a gente foi, né, tipo, opa, pera lá. Né? A gente convive todo dia, a gente percebe, né, que tem alguma coisa Percebeu que diferente. estava demorando, né, para ela assim, se Desenvolvimento comportar como dela. uma criança da mesma idade, né? Sim, porque ela era muito agitada, muito, ainda é, né? Assim, ela ainda é muito agitada. Mas assim, a gente percebia, então, com a agitação que ela tinha, então ela deveria estar fazendo tudo aquilo e muito mais, né? Então a gente falou, mas como assim, né? E a gente começou a questionar e até que um dia a gente, tipo, numa consulta, né? Porque ela passou por um acidentezinho, ela caiu da cadeirinha da bicicleta. E a gente acabou indo para Santa Casa, na emergência. E a gente deu sorte de encontrar uma médica, né? Que mulher mais assim, sabe? Mulher, né? Tipo, não, eu conheço, não. E a gente começou a questionar. E ela encaminhou para o neuro justamente pela queda que ela teve, então ela precisava passar. E chegando lá, a gente, né, explicou toda a situação. E ela, desde pequenininha, ela tinha crises de ausência, mas a gente não sabia que aquilo era uma crise de ausência, né? Então ela estava ali brincando com um brinquedinho, ela fazia assim e voltava. A gente falava lá, tadinha, tá cansada, cochilou. Mas na verdade era uma ausência que ela estava tendo, né? E a gente veio a perceber isso e entender quando ela começou a passar com esse médico, era um neuro da cidade, não era da cidade de Luiz Antônio, onde eu moro hoje, eu, né, moro aqui há muito tempo, mas eu fui morar em outra cidade, depois eu voltei para Luiz Antônio de novo. E nisso ele foi falando, bom, aqui eu não posso fazer nada, já vou encaminhar para o HC. E HC é virar de ponta cabeça para descobrir alguma coisa. Nossa. E aí ele falou, não, eu já saí de lá com
Eu ainda falei, doutor, repete que eu preciso anotar, porque eu não guardei o nome. Então, era um atraso, desenvolvimento neuropsicomotor. Então, assim, para quem não tinha conhecimento de nada, né, sair com... Você não sabia nem que nível de gravidade era, só o nome que era grande e dava medo, né? E tinha que anotar para quando alguém perguntasse alguma coisa. Então, você fala, eu sei que é um nome comprido, mas eu não consigo lembrar, até se lembrar e decorar, né? Porque a gente acaba decorando toda assim, verdade. detalhadamente as características, né? Hoje, a gente chega lá, a gente fala, explica tudo, né? Sabe tudo. Mas normalmente, a gente acaba sabendo mais até do que os médicos, né? Porque a gente vai se informando e, né, buscando em tudo que é lugar. Sim. E no HC foi onde, né, a gente, tipo assim, fez todo tipo de exame, aí, né, conforme foi saindo, o primeiro diagnóstico dela foi epilepsia. Foi o primeiro diagnóstico. Depois, logo em seguida, foi a microcefalia, né, que também é uma característica da síndrome. E a síndrome em si mesmo, o diagnóstico fechado, foi sair quando ela já tinha quase 10 anos já. Puxa, então, demorou. Sim, demorou muito. E era difícil porque nas escolas, né, na escola que eu estudava, os profissionais que atendiam sempre perguntavam, mas o que é, o que tem, o que acontece, como é? E para eles poderem também trabalhar, né? E você não tinha essa resposta, né? Ninguém tinha. E às vezes era até meio assim, tinha hora que dava vontade de falar assim, pelo amor de Deus, mas que saco, não sei, né? Não depende de mim, né? A gente tem que esperar um diagnóstico que não... E assim, demorou muito. Ela fez o exame no começo do ano para o exame sair no ano seguinte. Então, assim, e Pepa, como é que ficou sua vida, assim, nesse tempo? Assim, você tinha suporte da família? Como é que era seu trabalho? O que você fazia antes? Né? Como é que virou sua rotina? De repente você tinha que trazer até... Luiz Antônio é perto de Ribeirão Preto, mas é uma viagem de qualquer forma, né? Como é que você se virou nesse momento, assim? Bom, a cidade, ela tem uma estrutura, assim, né, desde quando a Bia é pequenininha, sempre teve o ônibus que leva para o HC, os pacientes, né, que fazem tratamento em Ribeirão Preto. E, então, assim, eu trabalhava como agente comunitária. Eu era agente comunitária de saúde, trabalhava no PSF. E até os 7 anos da Bia, eu consegui trabalhar. Dos 3 anos e pouquinho até os 7, eu consegui trabalhar. Porque ela tinha idade para creche, ela tinha algumas babás, assim, né, que foram ficando com ela por um tempo, para que eu pudesse trabalhar. A partir do tempo, assim, quando ela fez 7 anos, começou a ficar um pouco mais difícil, porque daí não era mais creche. Aqui na cidade tinha salas especiais, que era tipo... Hoje não é mais, hoje é um projeto, né, e não é mais da educação. Então, assim, ele é um projeto social, mas, assim, era meio período. Então, para eu trabalhar, eu tinha que ter alguém para ficar com ela e trabalhar outro período. Então, assim, por um tempo a gente ainda conseguiu levar. Mas aí fica difícil você confiar, às vezes, nas pessoas que vão cuidar, né? Nem sempre, às vezes, cuidam do jeito que você gostaria. É verdade, e aí é verdade. Você começa a optar por ficar em casa e cuidar do jeito que você, né, tem certeza que vai ser bem cuidado. Né? Deixa eu falar um oi aqui para Margarida, que está falando um olá para mim e para você, que está assistindo a gente lá de Teresina, no Piauí. Olha só onde que a gente está chegando, olha onde que a história está chegando. Margarida, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada mesmo, Paula, estou vendo aqui também. Nossa, muito legal. Mas, ó, e o esporte? O esporte, onde que entra nessa história? O esporte entra... Quando eu era mais nova, eu sempre gostei muito de esportes. Então, assim, eu sempre pratiquei vários esportes, sempre gostei. Mas, depois que a gente casa, a gente para cuidar da casa, dos filhos, do marido, né? Mas, assim, eu trabalhava e digamos assim, eu ganhei muito peso. Então, assim, eu estava quase chegando aos 100 quilos. Faltava uma casinha só para entrar em 3 dígitos, né? Foi quando, no HC mesmo, eu estava com a Bia, e a Bia sempre foi muito rápida.
né? Ela é muito rápida, ela corre sem direção, sem... Se tiver vindo o carro, ela não para, se tiver... E Você lá no tem que ter HC, condicionamento físico, né? vem naquela rampinha, ela deu uma disparada e eu não dei conta de correr atrás dela. Eu não dei conta de correr. Eu estava muito acima do peso. Eu estava prestes a fazer cirurgias de joelho, porque eu sentia muita dor. E um senhorzinho, bem de idade, segurou ela. Aí eu cheguei perto e ele falou assim, eu falei, ah, é que a gente não reencontra essas pessoas mais, né? Mas ele falou assim, ele chegou pra comigo. Eu fui lá toda, né? Ofegante. Agradeci ele por ter segurado. Ele falou assim, ah, cuida melhor de sua filha, moça. Aí eu... Uia! Obrigado. Falei, não. Assim, aquilo mexeu muito, porque eu fiquei assim, poxa, ele não sabe o que eu faço, ele não sabe como eu cuido, ele não me conhece, como é que ele, né, falou assim comigo? E aí foi onde entrou a questão do esporte. Falei, não, preciso voltar. Comecei a caminhar, comecei a correr devagarinho, comecei a fazer academia, comecei a fazer luta. Então, assim, aos pouquinhos, luta sempre foi uma paixão desde pequena, e foi onde veio mais... Né, e eu me apeguei... Muay Thai, né, que você pratica, não é? Sim. Hoje é Muay Thai, mas eu já fiz o jiu-jitsu, já fiz o que a gente fazia aqui com o pessoal da cidade, que os meninos que são nossos companheiros também, as meninas que hoje eu dou aula também, a gente fazia o MMA. Então, assim, aquilo, a disciplina que te dá e a questão de caiu, levanta. Você não pode ficar no chão. Né? Então, você tem que... Serve pra vida, né, Pepa? Sim. Serve pra vida. Aí, uma pergunta aqui. Por que chamam você de Pepa? Porque isso daí, meu pai que me deu esse apelido, que desde pequena ele chamava de Pepinha. Na época tinha uma boneca também chamada Peposa. A boneca era um urso. Era um urso chamado Peposa. E acabou pegando isso de Pepinha, e quando eu vim morar em Luiz Antônio, eu confesso que no início eu sou de Santa Catarina. Sou de Canoinha, Santa Catarina, fui no Rio Grande do Sul, em Guaíba, e aos 11 anos eu vim para Luiz Antônio. Então, assim, quando eu cheguei na cidade, eu achava meu nome difícil, então eu ia falar, as pessoas ficavam, como, que? Então... E o Pepa, que meu pai e minha mãe me chamavam, meus irmãos, eu achava mais fácil, né? Isso até vinha tal Pepa, né? Depois que veio a Pepa. Peppa Pig. Acabou com tudo, porque tem a Pepa e pronto. Agora não, agora você fala Pepa, a pessoa fica assim, é Pepa? Não, é Pepa. Pepa. Você tem outros filhos? Você tem outros filhos, Pepa? Tenho mais 2. A Bia é mais velha, né? A Bia vai fazer 18 mês que vem. Tem o Gabriel de 15 e o Felipe de 11. São 2 meninos. Olha. E como é que foi que você chegou até a síndrome do amor? Porque eu acho que você chegou bem no começo, não foi? Sim. Eu pesquisando, né? Eu sempre... Foi logo assim, tipo, eu lembro que eu estava pesquisando coisas sobre, justamente pela questão da ideia, tá começando aos pouquinhos sobre o projeto. Eu tinha visto alguma reportagem que era Mães Azul, acho que era alguma coisa assim, lá acho que do norte, era um grupo de mães, né, que se reuniam, né, e assim, eu achei aquilo e eu comecei a pesquisar. E eu comecei a pesquisar na região mais próximo, né, Ribeirão, aí foi onde eu achei síndrome do amor. E aí tinha lá o cadastro, né? Eu peguei e fiz meu cadastro. Me cadastrei. E eu lembro que tinha as opções do que você queria. No caso, tinha os profissionais que acompanhavam, né? E eu lembro que eu coloquei, acho que a questão de advocacia, porque eu estava passando por alguns problemas, né? Que precisava disso com uma visão diferenciada, né? Por questão da inclusão, né? Na verdade, da exclusão, né? Que acontecia. Sim. E eu lembro que eu acabei sendo chamada pelo Pedro, né? Para fazer o acompanhamento
Que na verdade, assim, era para a Bia, mas eu acho que na verdade foi mais para mim. É... Não, é legal a gente falar sobre isso, assim, até para você também, você vai contar do seu projeto. Quando você começa algo, às vezes você tem uma ideia e a própria história daquilo vai te levando para outros lugares, né? Quando a Síndrome do Amor começou, nós tínhamos esses serviços. Inclusive, naquela época, um pouquinho antes, nós iniciamos o atendimento psicológico online, quando ele ainda nem era autorizado pelo Conselho de Psicologia, né? Eu tinha a Noemi, que já é uma estrelinha também, que era doida, que nem eu, ela era psicóloga, e eu falei para ela, né, que a maioria das famílias era fora de Ribeirão e que eu queria acompanhamento online. Mas que não podia. Ela falou, não podia, não pode, mas a gente vai fazer, porque a gente tem que ajudar essas pessoas e tudo. Mas aí, o crescimento, né, ele traz, ele te mostra a necessidade de mudanças, porque todos esses serviços que nós tínhamos eram de pessoas que ofereciam isso para a gente voluntariamente. E você oferecer um serviço voluntariamente para 50, 100 pessoas é uma coisa, agora para 2.000 pessoas, né? Então entra aquela premissa desse tipo de trabalho que a gente faz, que é, a gente não pode fazer para um aquilo que a gente não pode fazer para todos, né? Então a gente foi mudando um pouquinho, o aconselhamento ele ficou entre famílias mesmo. Então a Síndrome do Amor partiu mais para a informação, né, de qualidade e a conexão entre famílias, né? Mas na época da Pepa ainda era um serviço, era uma coisa mais tradicional, assim. Depois a gente ficou a gente ficou mais liberado e foi muito legal porque hoje a gente acaba preparando famílias para fazer o que a gente faz, que foi mais ou menos o que aconteceu com você, né? Você seguiu um caminho diferente, mas não deixa de ser um caminho de apoio, de suporte também, né? Bom, aí você estava falando do diagnóstico. Fechou e no final, qual é o diagnóstico, Pepa? É uma síndrome chamada Síndrome de Angelman. Ela é tipo, é uma deleção do cromossomo 15, né? E ela estava trazendo essa questão do atraso, o atraso, assim, mental, né? Bem dizer. Então, assim, ela desenvolve, né? Corpo, tudo, mas a parte mental, ela fica bem atrasada, assim, sabe? Então, a questão a questão da fala, eu acho que são poucos, assim, que eu acompanho a gente tem um grupo, né, pelo Face de mães, são poucos que conseguem falar, né, alguns até som, mas tem acho que são bem poucos, mas a maioria não fala, que é onde, assim, às vezes a gente acaba ficando um pouco perdido, né, na questão de entender, né. Hoje, assim, tipo, que nem eu entendo a Bíblia, às vezes tem coisa que eu fico, não, pera lá, tem alguma coisa, né, até entender o que está acontecendo, mas a gente consegue, né, mas às vezes, tipo, é difícil, né, que nem essa época de pandemia, tá bem difícil, porque fica dentro de casa, né, e assim, às vezes fica até difícil de sair, nem que seja assim, tipo, para dar uma voltinha daqui e dali, porque a questão da máscara não tem como pôr. Então, Não assim, tem. Ela não tem esse entendimento de, ó, tem que ficar com a máscara. Não tem, pronto, tira e arranca. Então, assim, se tiver aqui de colocar um sapato, se estiver no meio do caminho ela resolver tirar esse sapato, não adianta que ela não vai ficar com esse sapato, né? Sentar no chão e empacar ali e não sair do lugar, também vai acontecer. Vindo o carro... A síndrome de Angelman, ela é meio parente do autismo, não é? Assim, tem alguns casos. Lembra, no início, tanto que ela chegou a passar em Ribeirão tinha, não sei se ainda tem o AMA, né? Mas ela chegou a passar lá para tentar, né? Tipo, mas aí eu lembro que acho que era um psiquiatra, eu não recordo o nome dele, mas ele falou, não é autismo, né? Tem alguns traços, mas não é. Ele falou, posso dizer com toda certeza que não. E os irmãos, Pepa? Se acabou, assim, eles acabaram passando por exames também enquanto estava na investigação ou não? Logo se viu que não era necessário?
Não porque não tinha recurso, né? O Gabriel ainda, quando eu estava grávida dele, eu ainda morava em São Simão. Então não tinha recurso, não tinha esses tipos de exame, né? E o Felipe veio um pouquinho mais tarde, mas também não foi feito nenhum tipo de exame. E como é que é a relação deles, Pepa? Assim, porque você tem 3 adolescentes, né? A gente sabe que a adolescência, assim, sem nenhuma doença rara, já é uma coisa um pouco delicada, né? Ó, que nem ela e a Bia e o Gabriel, que é que é o no meio, né? Eles são mais próximos, assim, eles são mais. Agora com o Felipe já é mais complicado, os Já é dois mais brigam. complicado. É mais complicadinho, assim, é que nem assim, o Felipe é o mais novo, então ele bate de frente com a Bia, né? E a Bia aprendeu a dar uns tapinhas assim também por causa dele. Então, assim, a Bia sempre foi muito amorosa, a Bia nunca foi agressiva, mas ultimamente, assim, ela aprendeu a dar uns tapas quando necessário, quando alguém, se ela tiver com alguma coisa na mão, alguém tirar dela, ela sai assim, e era coisa que Para antes se ela não defender, fazia. né? Para se defender. A mãe quase não é lutadora, né? Então ela tá aprendendo. Ela aprendeu um pouquinho com ele. E assim, os dois se pegam de vez em quando, que tem que, opa, para com isso. E assim, Nossa, eles gostam às vezes de provocar ela, por ela, para ver ela ficar brava, porque é uma reação diferente que a gente quase não vê, né? claro, claro. Assim, eles me ajudam muito com ela, me ajudam muito, muito Ah, isso é mesmo. legal, isso é legal. E assim, você consegue, tipo, sair, deixá-la com eles ou ainda não Sim, chegou nesse ponto? sim, consigo. E assim, eu tenho uma confiança, sim, incrível com eles. Tipo, Olha, se tiver, eles entendem ela também, sabe? Então, eles dão um apoio. que Então, legal. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Na segunda parte, a gente vai falar do projeto, mas antes eu queria que você contasse um pouco, porque pelos seus relatos, né, eu tenho a sensação de que a cidade de Luiz Antônio é uma cidade bem estruturada, né? Assim, em relação a muitos municípios, né? Existem alguns serviços aí que ajudam nesse sentido, né, Pepa? Conta pra gente. sim, assim, em relação à Bia, desde quando eu moro aqui e eu preciso, né, de toda a rede pública, assim, eu não tenho que reclamar. Sempre tive muito apoio em todos os setores, sabe, referente à Bia. Tanto que teve a oportunidade de eu estar indo morar em Ribeirão, mas a questão de ter tudo próximo, é tudo muito pertinho, que nem escola, tem o Uhum. transporte, tem a medicação que ela precisa, tem aqui, os médicos que ela precisa, tem aqui, né? Alguns, claro, a gente tem que ir para Ribeirão, né? Mas assim, sabe, tipo, a gente tem essa facilidade aqui dentro da cidade. É tudo muito perto, né? Eu não Uhum. dirijo. Se eu precisar ir no médico, é que agora eu moro em outro bairro que eu moro atrás do posto de saúde, né? Então, subiu Certo. para ruas, eu tô dentro do posto de saúde. Mas quando eu morava em outros endereços, não é longe, que nem vamos por Ribeirão, você mora num bairro afastado, você tem que ir para o HC, né? Que você depende do transporte público, né, de estar. Então, assim, Sim. referente à Bia, desde quando eu vim morar na cidade, eu não tenho que reclamar, porque eu sempre tive tudo próximo, né? E acho que assim, E, sempre tem uma coisinha ou outra que a gente fala, não, mas não sim. vale a pena comentar. Claro, claro. E nada é perfeito, né? E assim, a síndrome de Angelman, ela não tem um caráter hereditário, assim, não é porque tem alguma coisa com os pais. Não, assim, né, explicando de uma maneira mais fácil, assim, tem lá na cobrinha lá dos cromossomos, faltou um pedacinho de uma letrinha, no caso, meu. E aí foi onde, Entendi. aquele pedacinho do E cromossomo 15 sempre vem da mãe ou sempre vem não necessariamente?
sempre da mãe. E os outros filhos não têm nada, assim, eles são saudáveis. Esse caso a Bia também, gente. A Bia, assim, ela tem a questão do atraso, mas ela não tem problemas de saúde, né, Pepa, assim? Tem a questão da epilepsia, mas assim, ela tá super controlada com a medicação, né? Então a medicação dela faz mais de 5 anos, vai fazer 5 anos que ela não tem crise convulsiva, né? Então, assim, questão, é difícil ficar resfriada quando fica, tipo assim, uma vez por ano, né? Até a gente estava muito preocupado com essa questão da pandemia, dela ficar... E a questão, assim, é mais uma alergia, rinite, essas coisinhas mais, né? Que toda criança, todo jovem tem, né? Porque tem mesmo o tempo seco, né? Acaba... celular aqui, eu tô... Ô, Bia! Pepa, o que te levou a morar em Luiz Antônio? Eu vim para cá com 11 anos. Meu pai trabalhava na época era Votorantim, né? Então meu pai veio para cá e um ano depois nós viemos, a minha mãe e meus irmãos. Então assim, eu cresci em Luiz Antônio, minha adolescência toda foi aqui. Então já vai fazer quase 30 e poucos anos já que eu tô na cidade. Eu só saí de Luiz Antônio quando eu me casei, que eu fui morar em São Simão, que na época meu ex-esposo era de lá. Eu morei 3 anos em São Simão e retornei para Luiz Antônio. E aí, de Luiz Antônio, vim para cá em 2000, de volta, 2006. E desde então, estou aqui. Fiquei só 3 anos fora desse. Você acabou se separando, então. Então, você dá conta dos 3 aí sozinha mesmo, na luta. Bom... Eu vou fazer uma pausa aqui, né, para contar para as pessoas que estão assistindo a gente, né, que a Síndrome do Amor é um grupo de apoio a famílias que têm filhos com doenças graves e raras. E nós temos uma experiência maior, né, na Síndrome de Edwards, né. No comecinho da live eu mostrei os 2 livros que a gente tem para orientar as famílias, né. Um deles é o Bia, Todos os Amores São Perfeitos, né, que é um livro de relatos, tanto de profissionais quanto de famílias. E agora a gente tem um livro também, que é uma tradução, né, de um livro de uma associação americana, falando sobre a Síndrome de Edwards e a Síndrome de Patau. Além disso, nós temos 23 grupos no WhatsApp, né? São grupos de apoio, onde a gente promove a conexão entre famílias, porque acaba se sabendo mais, as famílias sabem mais até do que os próprios médicos e acabam, né, descobrindo caminhos. Então a gente percebeu que essa conexão entre famílias, ela é muito mais eficiente do que qualquer outra coisa. A nossa associação não tem fins lucrativos, então as pessoas às vezes perguntam muito como ajudar, né? Hoje, em função da pandemia, nós não conseguimos fazer os eventos que costumamos fazer, mas a gente tem que agradecer muito porque nós conseguimos vender uma rifa de uma joia, nós ganhamos mais uma joia para fazer uma segunda rifa, olha, que é esse anel de brilhante. E ele foi avaliado em R$ 1.400 e ele vai também ser vendido da mesma forma que foi a outra joia, né? São 500 números de R$ 10. Então, quem tiver interessado, manda um direct pra gente que a gente orienta como comprar. Nós fizemos algumas parcerias com empresas, né? Uma delas é a @Cicida Carvalho, que faz essas máscaras. Olha, Pepe, é uma ideia para o seu projeto aqui, ó. Porque Legal. tem, né, Todos os Amores São Perfeitos, né, que é o nosso slogan, e o loguinho da T18 Brasil, né, que é o movimento da trissomia 18 ou síndrome de Edwards. Nós temos também parcerias com mães, né, que são pessoas que fazem algumas coisas e que, através da gente, elas recebem seus clientes e acabam fazendo uma doação que não é obrigatória, né, mas que nesse momento nos ajuda bastante, que é o Ateliê Doce Estrelinha.
Deixa eu ver quem mais. Ah, tem a Seja Natural e Eco, que é uma empresa que faz aromatizantes, incensos, que aliás eu já pedi o meu, não chegou ainda, mas eu tô doida para chegar para eu mostrar para vocês que eles fizeram uma linha especial para a Festa das Estrelinhas, né, que nós fazemos todo o mês de agosto. Tem a Cicida e, por último, agora a gente teve um bazar, pessoal, com uma das nossas amorosas aqui, a Patrícia Gravini, que tem a PG Semijoias underline, que o bazar foi tão doido que eu não consegui comprar nada. Quando eu chegava já tinha acabado tudo. Eu falei, gente... Então, nós agradecemos muito, né, essas empresas que nos deram essa força nesse momento difícil e também a Ice by Nice, que faz uma parceria com instituições, né, na venda de sorvetes, e a gente também super agradece quem comprou para consumir aqui em Ribeirão e quem comprou para a gente doar. Então, a Marília Dovigues, a Cristiane Bezerra, fizeram doações em comunidades, em lugares que as pessoas se sentiram super felizes em ganhar aquele sorvete. Diz que foi emocionante, assim, entregar os sorvetes para as crianças. Então, a gente agradece demais. A última novidade, né, que nós lançamos para as nossas famílias, Pepa, é um lugar no Facebook que a gente chama de Garça Shopping, onde as famílias cadastradas na Síndrome do Amor podem, né, divulgar seus produtos, né, e vender ali dentro daquele shopping, né, Legal. onde só vai ter famílias, né, então cada um vai negociar diretamente com aquela pessoa e as famílias podem ou não fazer doações de suas vendas para Síndrome do Amor, né, é opcional. Olha lá, a Bia tá querendo aparecer. Olha que delícia, gente. Oh, meu Deus. Ei, Bia. Olha o tamanho, ela quer no colo, gente. Quer aparecer. Então, a Rita está colocando aí todos os contatos, né? Quem quiser nos conhecer mais, também tem o síndromedoamor.com.br. Então, vou mostrar mais uma vez o nosso anel aqui, olha, a rifa que já começou, né? E pedir para que vocês, né, se puderem, se não forem se prejudicar com isso, nos ajudem. Oi, Bia! Nos ajudem comprando essas coisinhas todas. Bom, continuando, Pepa, então, como é que surgiu a ideia do projeto? Como é que você criou o nome? Qual era a sua intenção inicial? Ele continua sendo o que você pensou? Conta pra gente do projeto que nasceu, né, pela sua história com a Bia. Sim. Eu até estava com saudade de pôr a camiseta, porque fazia tempo já, desde quando começou a pandemia. A camiseta ficou guardada. Mas assim, a questão do projeto, em primeira mão, foi, né, tipo, tinha ideia, mas não tinha apoio, né? Em 2015, eu me reuni com outras duas mães e a gente começou a conversar sobre... as crianças têm um certo atendimento, né? Eles saíam da cidade, o CIR, no caso eu com a Bia, eu tinha o CIR, eu passava, né, na Síndrome do Amor. Eles tinham um acompanhamento, né? A escola, as salas especiais, né? Então, mas aí o que a gente percebia? E os pais, né? Como é que ficava as mães? Vai no atendimento do psicólogo, do terapeuta, o filho entra, a mãe fica lá fora, assistindo os 40 minutos ali de televisão, às vezes nem isso, às vezes é uma revista que tem do lado, que, né, não agrega nada também. Não acrescenta nada. Você pega a mesma revista e só vai trocando elas, né? Verdade. E aí a gente conversava, poxa, mas não tem nada para as mães, né? Quem que ouve as mães, né? Eu ainda tinha sorte que quando eu ia até a Síndrome do Amor, o atendimento era para Bia, mas quem falava era eu. E o Pedro me ouvia, dava puxão de orelha, incentivava essa questão de, se você tem projeto,
vai e faz. Vai atrás, vai atrás. Né? E eu tinha trabalhado como agente comunitária, e dentro do trabalho do agente, era fazer projetos dentro da sua comunidade, né? Dentro da onde você atuava. E eu sempre fui muito eu gosto de projeto, então eu tinha as ideias para fazer no bairro que eu trabalhava, eu ia lá, conversava com a enfermeira, falava, pode, então vamos fazer, né? E foi assim, você quer isso? Vai atrás, né? E aí a gente teve, depois dessa conversa, a gente começou a unir. Então era eu e mais 2 mães. Então a gente se reunia, conversava, até que na época na cidade, teve a questão né, que as crianças saíram das salas especiais e foram para a rede, né, municipal de ensino, né, no caso, a escola, né? Para a escola regular. Isso, para a escola regular. E aí, acho que foi 1 ano, mais ou menos, e logo em seguida começou a entrar estagiárias, né? Mas a gente questionou, falou assim, mas como elas são estagiárias, sendo que elas ainda não... Elas iam ficar com nossos filhos como estagiárias, mas elas, tipo assim, não tinham ido nem no primeiro dia de aula de pedagogia. Mas assim, no início foi complicado, porque a gente não via assim, como é que aquela pessoa ia cuidar, né, dentro da escola dos nossos filhos. Mas assim, tipo, tá certo que quando no início, a gente, poxa, não concorda, né? Mas assim, eu digo isso com acho que já são 8 anos, se eu não me engano. Acho que já vai para 8 anos que tem as estagiárias na escola. Já aconteceu de hoje, né? Tipo, eu perceber que teve estagiários que passou pela Bia que foram, às vezes, melhores que as professoras que estavam lá, sabe? De alguns anos para cá, a gente teve sorte, assim, uma sorte de encontrar pessoas que são amorosas, que são pessoas dedicadas, sabe? Tipo, eu nem vou citar nomes para não esquecer de ninguém, mas ao mesmo tempo, no início, foi um pouquinho complicado, né? Porque a gente não entendia por que aquela pessoa que faz pedagogia no último ano começa os estágios e aquela que estava começando já era uma estagiária, né? E eu lembro que na época, então, até a outra mãe falou, então se eu quiser entrar na escola e ser estagiária, eu já posso? Aí a pessoa até falou assim, pode. Então, assim, se ela entrasse hoje na escola de pedagogia, né, no curso de pedagogia, no dia seguinte ela já poderia ser uma estagiária. E a gente vai aprendendo, né, Pepa, algumas coisas, porque o que a gente ouve bastante é essa coisa da empatia, né? Às vezes o profissional ele tem um conhecimento técnico top, né? Ele é o pós-doutor e tal, mas ele não tem aquela coisa de abraçar, né? Isso faz muita falta, né? Muita falta, sempre. E a gente, assim, sabe, tipo, na época a gente falou assim, mas como assim? A gente brigou, a gente foi atrás da promotoria, a gente, né, assim, eu e essas outras 2 mães brigamos feio. Mas com o tempo a gente teve que aceitar, né? E aí foi onde veio a surpresa, que muitas estagiárias que passaram com eles, era assim, tinha uma dedicação, sabe? Eu não tenho que reclamar das últimas pessoas que ficaram com a Bia, das professoras também, sabe? Mas assim, foram todas assim? Não foram todas assim. Porque sempre antes de algumas chegarem, tinha a questão início do ano era uma tortura. Porque chegava uma, olhava e falava, sabe o que ia ficar? Não quero ficar. Então, a próxima. Não quero ficar. Não quero ficar. Com a Bia, não quero. Então, aconteceu muito isso. E foi desgastante na época. Até chegar nas pessoas certas, as pessoas que realmente, né, são dedicadas, tem essa questão, né? E assim, tem um monte de sentimentos, né, Pepa, que vem. A gente tem medo, a gente como mãe, a gente já tem uma tendência natural a proteger os filhos, né? Quando eles têm algum tipo de problema, essa tendência aumenta
né, deve dar um medo muito grande. Eu não tive essa experiência, né? Porque o Thales não chegou aí à escola. Mas eu fico pensando que, nossa, eu ia ficar morrendo de medo, mas ao mesmo tempo é algo importante, né, para a convivência, né? Como é que você vê isso, assim? Você consegue ver a Olha, Bia sem ter ido à escola, como seria? olha, eu não consigo, porque assim, a diversão dela, a paixão dela é a escola. Então, assim, ela tá, a gente fala, tá numa depressão aqui por não ir na escola, que Tadinha. tá incrível isso, assim, sabe? E a gente tem uma certa dificuldade de sair com ela. E também, eu acho que muitas mães passam por isso. Ela não é uma criança de ser convidada para outras coisas. Lógico que tem as pessoas Sim, próximas da gente que convida, né? Que são as pessoas que a claro. gente tem informação, que são as pessoas que a gente fala. Mas tem gente que olha que, tipo, que nem a Bia, ela é grande, é, tipo assim, o carinho dela é um carinho mais forte. Então, assim, quem tá acostumado, né? Então a pessoa já meio que, né, já Sei. vai se Se afastando, sabe? Tipo, defende. não dá aquela oportunidade de conhecer, de entender, né? E então, assim, é difícil isso. E aonde que ela encontrou isso? Na escola, né? Que nem, como eu Entendi. falei, tem as pessoas, passaram 7 pessoas que falaram não para ela. Até uma pessoa chegar e brigar para ficar com ela na escola. E não era uma Olha, professora, diária na época. Então ela brigou. E foi a partir, acho que dessa época mais ou menos, tinha uma outra que gostava muito dela também, tinha um carinho, uma dedicação que não pôde ficar. E aí, quando chegava nas que eram para ficar, elas não queriam ficar. não queria. Puxa. Né? Eu lembro que eu ficava muito chateada, porque 7 pessoas foram passando. Eu pegava a lista da relação de numeração e eu ficava contando. Então eu olhava assim, Nossa. é tal pessoa, eu conheço. Nossa, que legal, ela é uma pessoa super gente fina. Aí eu ficava sabendo, ela Não. não quis fazer. Ela falava, Ai, poxa, que dureza, Pepa, que eu achava que dureza. essa pessoa era legal. Falava, nossa, sabe? Hoje não, hoje passou, vejo essas pessoas, né, que, né? É, passa. Outro dia eu estava lembrando uma história, né, do Thales que chegou uma, assim, naquela época não tinha home care, né? A gente não tinha como, assim, tinha que contratar. Se você precisava de uma enfermeira, você tinha que contratar do seu bolso. E como eu trabalhava muito, eu pegava, às vezes, enfermeira 1, 2 vezes por semana para eu poder dormir, né? E uma vez eu contratei uma moça e não deu certo, assim, não fui com o jeito dela e dispensei. E aí ela encontrou uma amiga minha na rua e ela falou assim, você não tá mais na Marília? Ela falou, não, eu não tô, porque o bebê morreu. E ele não tinha morrido, sabe? Mas eu fiquei Nossa, tão magoada naquela época, assim, sabe? Fiquei tão chocada. E depois passa, né? Depois você conta brincando, mas essas coisas, né, elas marcam a gente, né? Não tem eu como. vejo hoje que acontece muito, não só comigo, mas até com as outras mães que a gente, às vezes, nas rodas de conversa, a gente. O que acontece? As pessoas, hoje, elas têm as pessoas boas, claro, né? Mas tem Uhum. pessoas que você tá passando na rua, a pessoa tá te olhando com um olhar diferente, É. sabe? Esse Não é olhar é um duro, olhar, né? não é um olhar assim, tipo, nossa, né? É um tipo olhar assim, de tipo, nossa, mas isso já É. aconteceu Tá me situações incomodando, né? mudando. Às vezes o que acontece? Os nossos filhos, às vezes, eles estão andando e de repente eles param, eles choram, eles não querem ir, eles são fortes, eles nos derrubam, então assim, eles nos arrastam. E às vezes as pessoas olham com um olhar de ai, que pena, ai, coitada, ai, meu Deus, nossa, olha o que essa criança está fazendo, sabe? Então, assim, E a esses gente. olhares É. incomodam a gente. Poderia, assim, às vezes muitas mães, assim, tá passando por situações na rua e não é que elas não querem ser ajudadas. Eu já escutei isso de pessoas falando assim, a pessoa é metida, não quer ajuda. Ela quer ajuda, só que ela não quer te incomodar.
Claro. Já passou tanto por isso, né, Pepa? E a gente, assim, tá falando assim, pelo amor de Deus, alguém me ajuda a segurar ela aqui, porque senão vai cair ela, a gente vai atravessar, o carro vai passar em cima da gente, mas ao mesmo tempo assim, poxa, eu não quero incomodar ninguém. claro, claro. E a Então, gente, assim, infelizmente, eu sempre falo isso para as mães. A gente não vai conseguir mudar esse olhar, a não ser a longo prazo, mas o que a gente tem que fazer é se fortalecer para não se desequilibrar com ele, né? Porque até você se recuperar de novo, né, demanda um tempo, e esse tempo a gente não pode perder, né? Então outro tem dia que tentar. aconteceu uma situação muito engraçada, assim, sabe? Eu tava saindo do supermercado com a Bia, e a Bia, isso já faz alguns anos, a Bia era um pouquinho menor, e a Bia se jogou no chão e começou a chorar. Ela não queria mais andar, ela tava cansada. E eu tentando puxar ela para levantar e ela gritando no meio da rua, chorando, sabe? Ela abre uma boca desse tamanho e chora que não cai uma lágrima. Mas assim, eu lembro que uma senhora olhou assim e falou para pessoa que estava junto, né, que na época eu conheço também, falou assim: "Nossa, tinha que chamar o conselho tutelar para essa mãe, porque eu estava tentando levantar ela, só que eu estava puxando ela para levantar, né? Tava puxando pra gente ir embora. E todo mundo tava olhando e essa tinha que chamar o conselho tutelar pra essa mulher. Aí eu olhei, eu já tava com, né, já tava por aqui. Aí eu olhei, tinha que ter um asilo nessa cidade pra colocar essas. Nossa! Porque assim, foi uma coisa tão assim que eu, né? Mas assim, era uma coisa que custava, ela falou assim, nossa, tudo bem? Por mais que ela não pudesse ajudar, mas só a pessoa falar, tá tudo bem, você precisa de ajuda, já é uma, tipo, poxa, alguém ofereceu ajuda, Com né? certeza, com Vai certeza. embora, assim, ainda tem, a gente consegue ver pessoas boas ainda no meio do caminho. Consegue, sempre aparecem os anjos, né? E hoje, Pepa, como é que é o seu projeto? Com do nome, como é que você faz, com que periodicidade, quantas pessoas? Conta que o povo já está me apertando aqui. O projeto, 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 projeto. Bom, o projeto veio, né, com essa necessidade de atender as mães, os pais, os irmãos, as irmãs, quem é aberto para qualquer familiar, né? Ah, mas não é para as crianças? Não, não é para as crianças. É para os pais e cuidadores, né? É trabalhar essas pessoas. Eu acho que são pessoas que precisam também de um atendimento, de um olhar diferenciado. Esse ano a gente conseguiu, esse ano não, ano passado, né? A gente conseguiu um apoio muito importante que foi da prefeitura da cidade, do Fundo Social, que abraçou o projeto e levou para dentro do Fundo Social, né? Então, assim, o apoio que veio foi muito grande, assim, muito importante, porque a gente conseguiu, com isso, abraçar o projeto com outros departamentos. Então, a gente, no início, teve o departamento de saúde, a gente tinha era 2 encontros por semana, né, em períodos opostos, quando os filhos estavam na escola. E lá a gente tinha as rodas de conversa, tínhamos ginástica laboral com fisioterapeutas, tínhamos aula de dança, a gente fazia os artesanatos, então todo o material, né, vem do Fundo Social, então, tipo, material para a gente fazer os artesanatos durante o período de encontro. A gente teve ciclos de palestras muito importantes com psicólogo, com SAMU da cidade. Olha, que legal. Sobre cuidados, né? Tipo, primeiros socorros num caso de convulsão, de afogamento, que é importante, que são coisas que a gente passa no dia a dia, né? Muito importante. O que mais que a gente tinha ali? A gente teve um apoio muito grande do Departamento do Meio Ambiente, né, da Casa da Agricultura da cidade, onde a gente tem uma horta, não é uma horta, é um canteiro, né, e nesse canteiro, assim, a gente deu uma pausa esse ano devido à pandemia, mas a horta não parou. Então, assim, a gente encontra com as mães nos cuidados da horta, porque a horta é uma coisa de cuidados, então você não pode simplesmente pausar né? Então a gente vem ainda mantendo, cuidando. Então, assim, foi uma maneira de trazer a questão do alimento, né? Tipo, de ter
Você vai hoje comprar um alface, uma beterraba, é um gasto, né? Mas Claro. se você tá ali, você tem ali plantado, você plantou aquilo, né? Então você foi lá, você mexeu na terra, é uma terapia também. E é uma maneira da gente estar se cuidando ainda. Claro, e você chegou com o projeto pronto lá, quer dizer, ele é uma associação, ele é um projeto. Como é que foi que você conseguiu esse apoio da prefeitura? Então, eu conhecia a antiga assistente social e ela comentou com a primeira-dama da cidade, a Manília, falou, olha, tem uma pessoa aqui na cidade que tem um projeto e ela sempre quis também envolver alguma coisa assim, né, ter esse envolvimento com não só com as mães, mas com as crianças, ela pensava em alguma coisa. E aí a gente se conheceu. Foi assim, uma coisa muito legal, porque as ideias batiam, né? Então, dentro do que ela tinha em mente. E aí foi onde a gente começou a ter isso, assim, trabalhar junto com o Fundo Social. Então, assim, os encontros são lá, né? A gente pausado, mas por enquanto, né? Então, mas a gente se encontrou lá. Então, foi um período de 1 ano, né? Que a gente, toda a semana. E assim, com essa questão dos outros departamentos estarem interligados, né? Tá ligado ali com a gente. O projeto chama Especial Como Você, né? E especial como você. E aí, tipo, você dá as estratégias para, você chegou na prefeitura e fala, preciso desse espaço, né, para realizar isso, isso e isso, e aí eles disponibilizam para você. Você dá a direção, é assim? Não, o espaço, no caso, foi, a princípio, né, oferecido pelo Fundo Social. Muitas coisas a gente faz ali dentro mesmo, né, que a gente tem um espaço bem legal, as salas, são dias alternados de outros cursos que tem que acontece lá também. E aí, aos poucos, a gente foi buscando essas parcerias, né? Então, assim, um pouco também eu, né, assim, fui lá e falei, olha... Quais são os critérios para participar desse projeto, assim? Qual é a característica dessa família? Ela chega em você por onde? Olha, a princípio eu fui através do departamento de educação, eu fui nas escolas, conversei com as diretoras e a gente enviou convites para as crianças, no caso para os pais, né, das crianças da EIC, da inclusão, né? Então, assim, foi um convite direcionado no início. Então, todas as escolas, as diretoras foram super, né, tipo... porque eu precisava de uma ponte. Eu não ia ter como sair de casa em casa como eu tinha feito há algum tempo atrás, né? Porque hoje é um número maior. Então, assim, foi uma ponte para que essas pessoas tivessem conhecimento. E aí também teve a divulgação na página da cidade, né? Opa, peraí. Então, assim, teve a divulgação e aos poucos as mães foram procurando, né? Algumas já eram conhecidas, já sabiam, né? Já tinham iniciado antes. E, quantas pessoas hoje, Pepa, mais ou menos? Hoje tem ativa, né? Devido à pandemia, a gente está com umas 8 pessoas ativa, mas o projeto já chegou a ter 17. É um número pequeno? Gostaria que fosse mais, né? Mas número é muito relativo, viu, Pepa? Número é muito relativo. A gente pergunta porque a gente tem que perguntar, mas depende muito da qualidade, né? Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Então, eu queria que você terminasse, assim, contando, né? Qual que é a função do projeto, né, na sua vida, assim, na sua qualidade de vida, né, na vida da Pepa, né? O que significa esse projeto? E o que você aconselha para outras mães que, de repente, têm vontade de fazer algo, né, parecido? Bom, o projeto... Bom, o projeto, para mim, ele é muito importante, porque é onde mostra que, tipo assim, tipo assim, as mães, às vezes, elas são vítimas vistas como, tipo, vítimas e coitadas. São coitadas. Não, coitada dela porque ela tem um filho, coitada dela porque ela não pode fazer isso, coitada dela.
E aí, às vezes, isso faz com que a pessoa vista essa roupa. Nossa, tá acabando, tá acabando. E não é isso, sabe? Então, tipo, é mostrar que elas podem fazer as coisas, que elas podem participar. Né, tipo, a gente tem a questão da gente se encontrar e conversar, né, se abrir uma Já com a muda outra, tudo, né? apoiar uma outra, é muito importante.